Ora, esse livro, você fala nele porque chega um momento e fala, não, precisamos entrar no século XXI. O Brasil, né, você explica por que o Brasil é um país atrasado, só que a gente não entrou nisso aí. Por que a gente não entrou? Nós não tivemos, ao longo de 100 anos de história, dos últimos 100 anos, nós não tivemos um debate de Estado e perdemos o cordão umbilical com a Europa, que onde estava o Estado evoluiu, e os Estados Unidos não perdeu o cordão umbilical com a Europa, mesmo sendo um contraponto ao que era a Europa. Os Estados Unidos estavam sempre monitorando o que está acontecendo na Europa, como é que eles estão funcionando. Era um rival durante todo o século XIX, boa parte do século XX, mas mesmo depois, teve que ajudar a Europa e tiveram que passar o julgamento, qual é o melhor sistema de governo. Passaram a ajudar a Europa a se reconstruir e ajudaram o Japão a se reconstruir. Então eles precisavam ser sensíveis a como é que se constrói um Estado. Eles reconstruíram o Japão, mantiveram a monarquia japonesa, colocaram lá um modelo parlamentarista, sendo que eles são presidencialistas. Então você veja a sensibilidade do que foi a evolução do pensamento político no hemisfério norte. Nós aqui no hemisfério sul estamos isolados, completamente isolados. Nós estamos isolados socialmente, isolados politicamente, fechados economicamente. Então nós não evoluímos ainda. Ficamos falando aqui de 3 poderes, tentar equilibrar os 3 poderes de Montesquieu, que era, na verdade, não é executivo, legislativo e judiciário, era monarquia, aristocracia e clero. Esses eram os 3 poderes de Montesquieu. Mas eles já estão vencidos desde o século XVII. Já no século XVIII já tinha a concepção dos 4 poderes, que era o poder moderador, que se materializou no século XIX. Que era o imperador, né? Que era o imperador, e a maioria dos europeus evoluíram para esse lado. E depois construíram outros poderes para equilibrar e neutralizar a possibilidade de você ter uma ditadura, uma tirania. O Brasil nunca passou por essa evolução. Nós perdemos essas páginas evolutivas no nosso isolamento. Então, o que esse livro faz? Na verdade, a Constituição Libertadora que a gente publicou em 2021, ela vinha com esse propósito de fazer uma análise de Estado, como é que a gente se organiza para evitar esse tipo de coisa que a gente está vendo hoje, né? Tirania seja do Executivo, tirania seja do Legislativo, seja do Judiciário, que venha interferir de uma maneira draconiana em toda a sociedade, toda a questão econômica, constantemente, no detalhe. Então, a gente precisa remover, dar um passo atrás, reconectar com o nosso cordão umbilical e voltar a evoluir. Então a gente tem que dar um salto, na verdade dar esse salto evolutivo de Estado. E o Brasil está propício para isso, porque essa Constituição atual, o modelo atual está falido. Todos que operam o direito hoje, advogados, juízes, embargadores, políticos, policiais, sabem que acabou o Estado de Direito, acabou a Constituição. Mas você acha que isso é só no Brasil que está acontecendo ou é essa própria democracia que está meio bagunçada? Está acontecendo em todo o mundo ocidental. Todo o mundo ocidental, onde você tem uma abertura democrática, onde você se colocou como a grande pedra fundadora, é ter uma democracia liberal, representativa, onde a lei é igual para todos, né? E tem separação de poderes, Estado de Direito. Quem governa são as leis. Muito bem. Nesse contexto, todo país que é criado neste contexto está falindo. Eles estão conseguindo subverter esses países. O resto dos países são países autocráticos, são ditaduras, que nunca tiveram democracia, nunca tiveram um Estado de Direito com separação de poderes, foram fundamentados aí em perpetuação de um grupo oligárquico dominante, ao passo que o Ocidente não. O Ocidente se colocou como sendo um grupo em que tudo que é político precisa ser validado pelo voto, ou ser validado pela opinião pública com alguma frequência. Então, é isso que a gente precisa ainda resgatar. Então, nós estamos falindo, talvez mais rápidos do que alguns países, mas não tão rápidos quanto alguns que já faliram. Então, mas, por exemplo, lá no Fórum, porque agora eles falam que o Fórum Econômico que é o que manda. O Fórum Econômico está mandando, que é os bilionários do mundo. Sim. E eles falam que o exemplo bom é o da China. Então, você vê que... Economicamente ou ideológico? Não. Tudo? Tem esse movimento, é o movimento que está tendo, né? É verdade. Deve separar, não? Uma coisa é ideologia, uma coisa é parte econômica da China. A história da China, ela é importante para o brasileiro conhecer, porque tem um paralelo à história do Brasil importante. A história da China, ela se desmembrou no século XIX. Os ingleses fizeram 2 guerras do ópio, conseguiram subjugar o Império Chinês
ele teve que fazer concessões de portos, mineradoras, fazendas, ferrovias, tudo o inglês dominou. Aí veio o sequenciamento de outros países vir dominar aquele país, China. Veio a França, depois veio a Rússia, depois veio os Estados Unidos, veio a Inglaterra e finalmente o Japão. Aí foi a gota d'água que iniciou um movimento nacionalista que gerou a China de hoje, com Mao Tse-tung, em 1946, teve Chiang Kai-shek antes, que liderou o nacionalismo no início do século, depois Mao Tse-tung estava dentro desse movimento, mas depois teve a Revolução somente após a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, neste contexto, o que acontece? Eles aprenderam com Mao Tse-tung que o planejamento central, que a nacionalização das fábricas, a nacionalização das fazendas, gera fome e morte. Eles mataram 50 milhões de pessoas de fome. Esse foi o modelo chinês de planejamento central. Estatização de tudo, controle social em absoluto, controle cultural. Isso foi o modelo chinês. Então eles aprenderam e quase que o modelo comunista fale. Então, entendi. Então, não funcionou. Não funcionou. Fazer, olha, isso aqui quebrou. Mas eles quiseram manter o poder político comunista, mas sobreviver. Como que vamos sobreviver? Aí entra Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é um pragmático, não era um liberal. Era um pragmático, mas ele tomou decisões liberais. O que ele fez? Ele liberalizou primeiro a fazenda. Ele deixou, olha, podem formar preço à vontade nas fazendas, vocês é que definam oferta e procura dos seus produtos, deixa isso liberalizado. Descentralizou o comando, criou essas zonas econômicas especiais e totalmente descentralizadas. Não havia uma regra central que pudesse interferir nessas zonas. Então as zonas competiam uma com a outra. Uma descentralização total econômica. Começou com a privatização das fazendas, depois a privatização das indústrias, dos serviços. Finalmente, nos anos 80, voltou a Bolsa. Lembrando que a Bolsa de Valores da China estava operando até 46, até Mao Tse-tung. Fechou durante 40 anos, só foi abrir no final dos anos 80. Aí abriu a economia. Só que tem um problema. Eles abriram com uma condicionante. Em 1978, eles fizeram um plano quinquenal, que é um plano de 50 anos. Esse plano de 50 anos é o seguinte, eles vão emprestar a propriedade privada à livre iniciativa. Certo. Então, a propriedade privada na China ela é temporária. Entendi. Ela é concedida, ela ainda é do Estado, e o Estado pode revogar isso e está chegando o fim do plano. Por isso que de vez em quando os Alibaba aí dá uma treta. Exatamente. Então, mas você acha que, por exemplo, que nem diz que na Índia, né? Porque implantar na China é fácil. Então o indiano ele fala, puta, se a gente fosse igual à China, isso aqui ia ser maravilhoso. Por quê? Exato. Porque na China o cara vai lá, assinou, falou, ó, vai fazer desse jeito e acabou. Não tem conversa. Eles escolhem por você. Que é onde a gente está vivendo aqui. Porque aqui, você é do PL, né? Você é direita. Sim. A própria direita agora, com o nosso... Malafaia. Não, Malafaia tá maluco. Marçal. Já é Marçal. Se aqui, e aqui que tá essa confusão, como é que vai ser aqui o nosso futuro? Vamos fazer um pensamento de mãe de Ná aqui. Sim. Como é que vai ser aqui o Brasil, que agora já não é mais nem esquerda e direita, é uma direita que está ali, que é essa confusão biruta. toda. Bom, o Brasil, de acordo com essas últimas eleições, o Brasil já se pronunciou não esquerda. Definitivamente do lado conservador direita, né? Isso que ganhou, é o centro e a direita que reforçaram a sua presença e enxugaram não só em voto, mas também em prefeitura o que a esquerda é como proposta. Então, o Brasil está bem nitidamente, ao menos a opinião pública, se representada fidedignamente, temos uma maioria avassaladora. No entanto, o Estado e a política, as políticas públicas que estão na Constituição e que fazem parte da política pública desse atual governo federal, ela é contra essa realidade. É contra essa sociedade conservadora. É uma política progressista, de interferência na sociedade. Quer interferir na economia, quer interferir na sociedade, fazer engenharia social de tudo quanto é jeito, fazer engenharia até de municipal. Né? Como é que vai ser a distribuição populacional dentro de um município. É isso que está vindo aí com os planos da esquerda, seguindo aí os modelos progressistas que a gente viu em outros países. Então, muito perigoso você ter um poder utópico, centralizado, com nenhum apoiamento popular, com nenhum apoiamento parlamentar representativo, no entanto, com a força do Estado por trás. Você está criando um cisma muito grande. Por isso que o governo
bota dinheiro lá para votação. Comprar o Centrão. Nunca se colocou tanto dinheiro para comprar o deputado. As emendas. Então, mas essa emenda Pix, isso aí não tem jeito de acabar? Vai piorar. Sério? Muito. É mesmo? Muito, muito. Por quê? Quem ganhou essas eleições? Do ponto de vista de voto, o PL, a direita, ganhou. Tá, em termos de voto. Mas pode falar que a direita, PL e o Novo também cresceu em vários municípios, mas a direita ganhou em termos de volume de voto. E a esquerda, representada pelo PT, PCdoB e tudo mais, encolheu em termos de voto. No entanto, em termos de prefeitura, quem ganhou foi o Centrão. E o Centrão adora negociar. E o Centrão, exatamente. E o Centrão, ele é que comanda agora a maior parte das prefeituras. Cada prefeitura é um orçamentinho ali. E cada orçamentinho ali vai precisar de um deputado buscando emenda para fazer alguma coisa para aquela prefeitura para se manter relevante para um próximo pleito eleitoral, que já está vindo, que é 2026. Então, mas é o Brasilzão velho, né? Logo ali. Então, é o pensamento antigo do Brasil. Não é, porque, por exemplo, mas tá errado isso. Não, deixa eu terminar, porque não é para o deputado levar dinheiro, não é função do deputado. É inconstitucional, eu concordo. Então, não é função. 100%. É completamente fora do intento constitucional do que é para ser um deputado. O deputado é para legislar e fiscalizar o poder executivo, não só o deputado federal, o deputado estadual e o vereador. Essa é a função dele. Mas quando eles criaram esse negócio das emendas individuais, o que acontece? O deputado fica empoderado. Então ele passa a trazer dinheiro do federal para o local, para virar o herói. O herói da cidade. Faz lá um projeto, entrega lá uma creche, um saneamento, o que for, ele leva a glória disso, garante cabo eleitoral e garante a sua próxima reeleição. Então agora, quando eu vou para Brasília, Brasília está oca, porque tem tanta emenda individual e a discussão eles estão entregando para o Poder Executivo. Então falando assim, olha, muito bem, o Poder Executivo já comprou o Congresso, deram mais emendas individuais, muito bem, é para não ter discussão no Congresso de nada. Vai para tua cidade, faz lá tuas obras, fica com teus votos e passa aqui no Congresso de vez em quando só para bater cartão. Não é para discutir política pública, porque o Executivo é que vai implementar a política pública. Então ele neutralizou o Congresso. Então você veja, quem é que está lá no Congresso? A direita, que tem ainda opinião pública, que ainda quer debater, quer fazer uma oposição, quer fazer um freio no poder, no Executivo. E tá o pessoal que defende o Executivo, que quer empurrar a agenda deles. Agora o Centrão some. Você tem ali 200 a 300 deputados do Centrão simplesmente omissos na sua função, princípio que é legislar e monitorar o Poder Executivo. Eles já estão comprados. Eles estão comprados com as emendas parlamentares. Então, eu vejo essa dinâmica agora, como eles têm a maioria das prefeituras, vai piorar, porque vai vir mais demanda em torno de mais emenda, e isso vai criar uma pressão maior para que o presidente de Câmara negocie essa vontade. E é isso que ele faz. Mas o presidente de Câmara hoje não é um líder legislativo. E ruim, hein? Então todos, né, sequenciamento. Você viu lá o mineiro lá, vaiar o mineiro votando lá, o presidente do... Você viu isso ou não? Não, muito parabéns aos que vaiaram. Os caras vaiando, ele meio sem graça. Falando sobre essa questão mesmo, né? O Centrão agora em vários municípios. O que faltou para a direita? Você acha que faltou para a direita colocar e apostar nos próprios candidatos, ao invés de apoiar gente que é do Centrão? Porque a gente viu que a direita também fez muitos prefeitos por aí, muitos vereadores. Você acha que faltou o que para a direita apostar mais nos próprios candidatos aí onde o Centrão conseguiu dominar? Faltou não ter um acordo, faltou não fazer parte de acordo, né, que foi isso que neutralizou a força da direita. Né, a direita entrou nos acordos, muito bem, então você alimentou, ressuscitou partidos que estavam moribundos. Exatamente. O PMDB, notadamente aqui, né? Estava indo de franca. O PSDB implosão. Acabou, né? Mas o PSDB, calcinha acabou. Esse já estava em conta própria. Já. É importante. Fique em casa se puder. Toma, vou fazer um break agora, rapidinho, para você da Rede Rádio. Muito obrigado, grande audiência aqui, ó. Vou passar o Instagram aqui do Príncipe. Ele é bom para você seguir. Sim. Tem ideias boas. Você tem ideia do recall também, né? Também, tudo. Não vamos falar da ideia do recall, que é muito importante, que é para quê? Que é pro político ficar pianinho. É que nem a gente aqui.
A gente aqui tem audiência. Sim. Quando a audiência é muito alta, a gente é de uma arrogância. Sobe o salto. A gente sobe o salto, não tira fica muito foto, não arrogante, cumprimenta não ninguém. tira foto e tal. A audiência cai um pouquinho, você já fica vira no sapatinho. humilde. Fica no sapatinho. Sapatinho. Então, essa ideia que esse homem está aqui tem é muito boa, Sim. que o político vai ficar só no sapatinho, no pianinho. Daqui a pouquinho você vai saber. Entra lá, LP Bragança BR. Eu vou fazer o break agora pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Eu tenho uma pergunta. Tem pergunta? Sempre que vem alguém de direita aqui e fala da oposição, fala assim, não, a opinião pública tá com as pessoas. Mas eu, olhando de fora, posso ser ingênuo, não vejo grande oposição. E eu te digo por quê. O arcabouço fiscal foi aprovado, isso foi um ponto importantíssimo. Criaram vários impostos, não estou falando da reforma tributária, estou falando da criação de novos impostos que foram criados. Das pautas que eram caras para o governo, todas passaram. Exato. Todas passaram. Então, fora fundão eleitoral, que ninguém é contra. Absurdo. O perdão, né, não sei como chama, perdão das dívidas. Sim, das dívidas. Dos partidos Anistia. fizeram. Então, às vezes, eu acho que a gente faz um papel meio Trouxa. meio De tonto. Você trouxa. vota Porque, no assim, cara. que oposição que é essa que passa? Aí eles ficam brigando em coisas que são menos impactantes, principalmente para a economia e para a sociedade. Eu queria saber a sua opção, a sua visão que está lá, que está no campo de batalha. Sim, bom, vamos pontuar a questão tributária, que eu acho que é fundamental a gente pontuar isso. A questão tributária, tanto o rompimento do teto de gasto, criação do arcabouço fiscal, a mudança de regra do CARF, que para mim isso é o maior sinal vermelho. Assim, não invista mais no Brasil, mudou a regra do CARF. Não tem regra. Não tem regra, ou seja, o governo sempre ganha quando a regra está ambígua. O juiz é da casa. Exato, o juiz é da casa. E, finalmente, agora a bomba atômica é a reforma tributária. Todas essas não houve discussão. Não houve discussão e a oposição, os deputados da oposição votaram contra. Absolutamente todas essas. O que aconteceu foi que esse centrão... Mais ou menos. Tá cheio de gente do PL que votou 20 deputados. 20 deputados do PL. Mas tem um... O que eu posso fazer? Eu não sou líder do partido. Se você não pode fazer... Então, mas deixa eu perguntar um negócio agora. Então, beleza, só interromper nesse ponto. O que acontece isso? É o deputado brasileiro ou isso está na nossa índole? Ou é a índole brasileira? Porque eu acho que a gente sempre quer uma resposta rápida para as coisas. O brasileiro, ele é assim, a gente não aposta a longo prazo. Isso. Por que acontece isso? Eu não sei se é o político, né? O político que vai lá e faz o acordo. Porque o acordo é feito à noite na mansão. Tomando Blue Label. É lógico. Né? O acordo é feito lá. Lagosta. Por que esses caras fazem isso? Como é que você analisa isso? É exatamente isso. São os acordos fora da luz do parlamento, fora da luz da opinião pública, que são travados entre as lideranças partidárias. A maioria dessas lideranças partidárias são de partidos do centro e eles definem a agenda política e como é que vão votar. E muitos que você está vendo agora o Lira jogando para o plenário é porque as lideranças já têm consenso das suas bases e vão ter voto para poder votar uma coisa que vão ganhar. Então, é um acordão que estamos tendo lá. Então, as comissões onde deveria estar tendo as discussões, na minha opinião, nada deveria estar indo a plenário se não tivesse antes passado nas comissões. Porque nas comissões você faz um debate mais aprofundado num tema, pode votar lá na comissão, pode tirar de pauta. Lógico. Agora, quando você joga direto no plenário, já com acordo de lideranças que os seus deputados vão seguir como rebanho, pronto. Aí a coisa neutralizou. Aí como é que o líder do partido, ele convence os outros deputados a votarem num tema? Fala assim, olha, o governo vai liberar tanto aqui para o partido, vai dar tanto, tal obra, vai dar aquela estatal para de nomeação nossa. Então pronto, o governo compra essas bancadas e compra essas lideranças. E isso eles convencem os deputados a deixarem de ter um voto individualizado. Se a gente seguisse o regimento do legislativo, tal qual ele foi a princípio criado, nós não teríamos esse tipo de venda sistemática do legislativo. Mas não, a gente está elegendo presidentes de Câmara que violam o regimento para fazer entrega do legislativo para o Poder Executivo. Isso é sistemático. Então não temos um legislativo, a verdade é essa. Eu tenho falado até reiteradamente,
a história de toda a democracia representativa, os estados de direito modernos, os países envolvidos, eles têm congressos fortes, eles têm legislativos fortes, eles têm parlamentos fortes, porque lá você tem toda a opinião pública representada e você faz um debate daqueles representantes e aí você leva a voto, mas de uma maneira totalmente transparente. Como está no Brasil, a gente está enfraquecendo o legislativo cada vez mais, dando poder mais sempre ao executivo ou agora ao judiciário. Então, isso não é democracia representativa, não é Estado de Direito moderno, não é um país desenvolvido. Boa.